Salve galera! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto bastante curioso que assim, né? Nós trabalhamos com consultoria de projeto de produtos em equipamentos de tatuagem e sempre que alguém nos procura com alguma ideia, assim, a primeira coisa que nos propõe é mas não daria para fazer esse componente aí em impressão 3D? E a resposta é não, não dá para fazer isso. Por quê? Apesar de existirem alguns produtos já sendo vendidos no mercado em material plástico, como é o caso da Electra Pop e a Ego, né? Na verdade é um plástico compósito que se chama, né? Eles são plásticos que eles são desenvolvidos com características específicas que respeitam a possibilidade de esse equipamento ele ser higienizado da forma adequada e, por consequência, ter, né, um registro na vigilância sanitária, ainda que, né, discussões sobre vigilância sanitária à parte, mas isso é algo que deve ser muito considerado. E aí, quando nós pegamos, por exemplo, aqui eu estou com duas máquinas, né, uma da Cronos e uma da Otzi Machines, as duas são feitas em impressão 3D já, tá? E esses equipamentos, apesar de terem projetos interessantes, propostas bem interessantes, são equipamentos que têm um problema muito sério, né? Se vocês pegarem e olharem assim mais de perto, olhem como ficam as camadas dessa impressão 3D. Aqui eu tenho dois blocos impressos em impressão 3D, uma com uma qualidade melhor e outra bastante feia. E essa bastante feia serve bem para mostrar o problema da impressão 3D, né? Como o objeto ele é construído camada por camada, camada por camada, há um certo desalinhamento entre uma camada e outra, fazendo com que essa superfície não seja lisa. Por ela não ser lisa, né? Imagine que isso aqui é o corpo da máquina, eu vou lá, toco nela, eu toco numa dessas regiões ali, o que acontece é que eu levo contaminação para o meu equipamento. Então, assim, por mais que higienize, por mais que cuide desse detalhe, a gente acaba durante o procedimento, se eu soltar minha máquina no lugar inadequado, eu já contaminei ela. Daí, óbvio que nós temos que ter todo o cuidado durante o procedimento, porém, imagine que porventura eu fui lá, aconteceu alguma coisa, foi tocado no equipamento. Eu tenho que ter, no mínimo, como higienizar esse equipamento de forma adequada, tá? Então, esse é o primeiro limitante. Segundo, é que o material das impressões, normalmente, ou assim, os materiais mais comuns para impressão 3D de filamento, ou são PLA ou são ABS. E o ponto de fusão desses materiais ele é muito baixo, o que significa que ele derrete com uma temperatura bastante baixa. Bastante baixa que eu estou me referindo em torno de 200, 180 até 220 graus, né? Então isso é pouca temperatura, ou seja, se a gente pegasse desmontei esse equipamento, tirei a carcaça dele, botei ele no autoclave, ele simplesmente derreteria inteiro. Então eu não tenho como esterilizar esse material especificamente. Então, quando nos perguntam sobre a utilização de impressoras 3D no projeto, é muito importante para a fase de protótipo, para a fase de materialização do produto final, aí já precisa, né, partir para os compósitos, os plásticos compósitos, e que eles requerem molde de injeção, enfim, é um processo bastante mais delicado, tá? Então, só essa ressalva para que vocês entendam como esse tipo de material se relaciona com o universo da tatu, beleza?